Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção, muito bom. Maravilha. Gostaria de compartilhar com os amados irmãos esse tema, o chamado de todos nós. E pensar com vocês sobre a batalha da vida cristã. Porque não há vitória sem vigilância e também nem edificação sem combate. A nossa vida é uma guerra. A nossa vida é uma batalha. E uma batalha que não tem descanso. A gente não pode esmorecer, nós não podemos abaixar as armas, nós não podemos abaixar a guarda, nós temos que o tempo todo estar atentos à voz do Senhor, ao movimento do céu e também atentos à guerra espiritual que nós travamos. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, ali pelo verso 41, Jesus disse que nós devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então existe um dualismo aí na vida cristã, um espírito forte, pronto, e uma carne fraca. E nós caminhamos entre uma vida espiritual e uma vida carnal. E isso, meus irmãos, define a batalha que nós travamos. Define o resultado das nossas guerras. Define muitas coisas na nossa vida. E eu quero convidar os irmãos a lermos o texto de Neemias, capítulo 4, verso de número 15. Ao verso 17, Neemias, capítulo 4, verso 15. Diz assim: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. O chamado de todos nós. Não há vitória sem vigilância, nem edificação sem combate. Me assusta muito o fato de algumas pessoas, nas batalhas que lutam, não conseguirem olhar para frente. Estão sempre olhando para trás, mas não com um olhar de coisas que aprenderam e que fortalecem a caminhada, mas com um olhar preso ao passado, que impede o avanço do presente. E quando isso influencia as batalhas, os conflitos, as lutas, normalmente
nós esquecemos que para cada tempo existem estratégias que Deus dá diferentes, armas diferentes. Se você for olhar a história da igreja, a história das nações, do exército de Deus, houveram momentos que tinha flecha, houveram momentos que tinha uma funda, houveram momentos que tinha escudo, houveram momentos que tinha espada, que tinha tudo junto, e houveram momentos que não tinha nada, que Deus ia lá, e quando eles chegavam na batalha, Deus já tinha destruído os inimigos. Então me assusta muito o fato de pessoas quererem lutar no presente, presos ao passado. Mas é uma prisão que impede o avanço, porque as estratégias e as armas do passado talvez não funcionem hoje, talvez não sejam suficientes para hoje. E me parece que é difícil perceber isso na família, nos negócios. Se você tem uma empresa de 20 anos, você não usa as mesmas estratégias hoje que você usava 20 anos atrás. Se você tem filhos com 30 anos, você não usa a mesma educação hoje que você usava há 15 anos atrás. Porque a sociedade muda, as ferramentas mudam, a nossa concepção de vida muda, nós vamos aprendendo mais coisas, nós vamos intelectualmente desenvolvendo, nós vamos lendo, nós vamos caminhando e Deus vai nos ajudando. Mas me assusta o porquê na igreja é tão difícil isso acontecer. Me assusta o fato de as batalhas que nós travamos hoje, na pós-modernidade, num tempo tecnológico, a gente não entender que ferramentas que deram muito certo no passado não vão funcionar hoje, porque as pessoas são diferentes. A juventude hoje não se comunica como eu me comunicava no meu período, e eu ainda peguei a transição. Mas os meus filhos têm palavras que eu uso que eles nem entendem, porque nunca ouviram, mas eram palavras da minha geração. E me assusta, porque fora da igreja as coisas são mais fáceis do que dentro da igreja. Parece que nós lutamos uma guerra lá fora e outra aqui dentro. E meus irmãos, quando eu olho para a batalha de Neemias, eu fico tentando entender a cabeça dele, porque ele era copeiro do rei Artaxerxes I, o rei da Pérsia. Ele era escravo, e ele recebe autorização, você conhece a história, para voltar para Jerusalém, porque ele recebe notícias da sua família, que o povo vivia em desgraça, em vergonha, os muros destruídos, tudo destruído, miséria. E mesmo na escravidão, ele tem o seu coração tomado, e ele volta para Jerusalém para liderar uma reconstrução. Você sabe, Israel havia sido levado para a Babilônia ali em 586, e ele retorna depois do decreto de Ciro em 538. 100 anos depois, Neemias chega. 100 anos depois do primeiro retorno dos exilados, e ele encontra esse povo, essa cidade vulnerável, porque Jerusalém estava em ruínas.
E ele encontra uma cidade totalmente diferente que ele havia deixado. Totalmente diferente. Porque os judeus que voltaram do exílio, eles não voltaram vendo a pujança de Jerusalém. Eles voltaram vendo uma Jerusalém que eles não conheciam. Pobre, insegura, desorganizada. A elite da cidade explorava os mais pobres. E isso trazia tensão interna, externa. A Pérsia ainda dominava tudo. Embora Neemias tivesse autorização para reconstruir, haviam outros povos ao redor, como os samaritanos, que temiam perder a influência e o controle sobre eles também. E eles eram representados por Sambalate, que era governador dos samaritanos, e Tobias, o amonita, não é? E eles veem o projeto que Neemias tem como uma ameaça. Então veja bem, Neemias volta com um desejo maravilhoso no coração de ajudar quem estava sofrendo. Mas existiam pessoas que controlavam aquela miséria, que viram o desejo maravilhoso como uma ameaça. E ele vai liderar o povo, meu irmão, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Você sabe que o trabalho avança, mesmo diante de forte oposição de Sambalate e Tobias. A Bíblia fala que os árabes, os amonitas, os asdoditas, todo mundo se junta. Eles zombam deles, eles ameaçam e eles conspiram para atacar Jerusalém, enquanto eles estão nesse processo. Em resposta, Neemias vai fazer o que todo cristão deve fazer hoje. Ele vai orar a Deus. Mas a Bíblia traz informações diferentes. Ele diz que ele arma os trabalhadores. Porque naquele tempo era necessário. Ele arma os trabalhadores. Ele organiza o sistema e ele organiza a vigilância. Por quê? Não bastava ter boa intenção, porque a qualquer momento eles podiam invadir e destruir tudo. E a Bíblia diz que quando ele percebe isso, ele faz com que o povo se una, ele faz com que o povo se divida em trabalhos, e ele direciona o povo. O corneteiro ficava do lado dele, e ele diz: se acontecer alguma coisa, quando vocês ouvirem o som da trombeta, corram para lá. Então eles tinham uma direção, ninguém ficou perdido. E a Bíblia diz, o verso 17, que eles trabalhavam e eles se defendiam ao mesmo tempo. Tinha zombaria, ridicularizavam eles, eram chamados de fracos, oposição. E toda zombaria é uma arma comum do diabo para gerar desânimo. Porque tem hora que cansa. Tem hora que você está numa batalha e aí o diabo zomba de você, os inimigos zombam de você, até você cansar. Mas como você responde a isso, diz muito sobre a batalha que você luta. Ele vai orar, ele vai perseverar, porque diante da crítica, Neemias vai mostrar para nós que a melhor resposta sempre é a oração. Porque a oração nos mantém na missão. Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Qual é a missão da igreja? Neemias, ele ora a Deus e ele entrega os inimigos ao juízo de Deus. E ele não para o trabalho. O povo continuava a trabalhar e a Bíblia diz que o povo continuava com ânimo. A palavra ânimo, aqui no hebraico, significa coração. O coração do povo não saiu do projeto. E aí a Bíblia diz no verso 6 que eles edificaram o muro até a sua metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quando o povo tem ânimo, transcreve 20 livros da Bíblia em um mês.
Quando o povo tem ânimo, bota um telão de LED aqui rápido. Quando o povo tem ânimo, termina qualquer construção. Quando o coração está envolvido, quando a gente não perde o coração, quando a gente não perde a visão, quando a gente luta uma batalha como ela deve ser lutada, no joelho. Porque quando nós oramos, nós não perdemos o coração. Eu aprendo com Neemias que quem ora não precisa tocar trombeta, porque a trombeta não foi tocada. Tinha conspiração, ameaça de ataque, eles se unem, porque às vezes um vai tentar, não vai conseguir, vai juntar 2, vai juntar 3, vai juntar 4, e eles vão planejar, e vão planejar surpreender, porque inimigos são covardes, inimigos astutos como os samaritanos, amonitas, árabes, filisteus são covardes, eles fazem na surdina. Mas a Bíblia diz que Neemias continuou orando e vigiando constantemente. Ele não abaixou a guarda em momento nenhum. E ele ora de novo e ele estabelece guarda. Ele ouviu falar que eles iam atacar. E eles poderiam, por quê? Porque eles tinham poder bélico para fazer. Não era uma conversa fiada não. Sanbalat e Tobias tinham poder de arma para fazer. Então, quando Neemias escuta aquilo ali, ele estabelece guarda. Olha, nós vamos nos defender, mas nós vamos trabalhar. E a Bíblia diz que o povo se assusta, fica cansado com aquelas ameaças. E há um momento que Neemias precisa encorajar o povo. Verso 14, ele diz assim: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Perceba bem, eles tiraram os olhos do projeto e olharam para Sanbalat e Tobias. E Neemias vai e traz o olhar deles de novo para o Senhor e para o projeto. Traz de novo, olhem para o Senhor. Para onde você está olhando na batalha que você está travando? Para onde nós olhamos diz muito sobre o resultado final que nós vamos ter. Nós precisamos olhar para o Senhor, porque Ele nos mantém prontos. E aí nós aprendemos que quem edifica no reino precisa ter as mãos no trabalho e os olhos em Deus. Não adianta no reino de Deus você trabalhar igual um louco, se os seus olhos não estão no Senhor. E não adianta também você falar assim: eu vou buscar o Senhor e o resto Deus proverá. Não, você também tem que trabalhar. Então é uma junção, porque as duas coisas precisam caminhar juntas. E alguém já disse que vigilância sempre será o preço da liberdade. Quem não vigia tropeça, e quem tropeça se machuca. A vigilância sempre será o preço da liberdade, e é ela que nos faz olhar para frente. A gente não pode ficar olhando para trás. Neemias em momento nenhum olhou para trás, ele olhou para frente. Você não vê no livro de Neemias em momento nenhum eles falando da pujança de Jerusalém. Jerusalém era assim. Não, ela estava destruída e ela precisava ser reconstruída. Eles não ficavam fantasiando nada. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que eles trabalhavam com as armas nas mãos e se dividiram entre trabalhar e vigiar. A Bíblia diz que uns constroem, outros seguram lanças, outros trabalham com armas, um toca trombeta. E no reino de Deus, todos têm função. Todos têm função. E as funções são diferentes, mas o propósito é o mesmo. As funções são diferentes, mas o propósito é igual para todo mundo. O muro tem que ficar pronto. E qual era o propósito?
edificar, proteger a obra, proteger a vida deles. E quem acha que a construção do muro servia somente para a proteção deles, não olhou com o olhar adequado, porque a construção do muro também representava a volta do culto ao Senhor. E aí eu percebo aqui, a essa altura, que eles têm maturidade espiritual no meio da batalha. Uma coisa que na batalha de todos nós não pode faltar. E como que nós adquirimos maturidade espiritual longe de Deus? Não tem como. São nas experiências diárias, é no dia a dia com Deus, é chorando, é aprendendo, é ouvindo, é compartilhando os testemunhos, é tendo a nossa fé aguçada. E aí a Bíblia diz, outra coisa que me chama a atenção, é que eles queriam muito aquilo, porque eles se dedicam até o último instante. Até o último instante. E nessa dedicação que eles têm, eles trabalham do amanhecer até o anoitecer. Eu acho que já está lá na frente. Eles trabalham do amanhecer até o anoitecer. Nem Neemias, nem os judeus, nem os ajudantes, diz a Bíblia. E a Bíblia faz questão de marcar algumas coisas que eu acho interessante demais, que às vezes passa desapercebido, mas são marcadores para nós, para chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que ninguém trocava de roupa. Nem a roupa eles trocavam. Por quê? Falando da prontidão para qualquer coisa. Nós vivemos em um tempo, irmãos, nós podemos falar que nós estamos prontos para tudo? Para servir ao Senhor, para servir a igreja, para servir aos irmãos, nós podemos falar isso? Nós nos preocupamos mais com o nosso bem-estar do que com o nosso irmão. Nós nos preocupamos mais com a nossa vida pessoal do que com a vida em comunidade. Nós nos preocupamos mais com o ter do que o ser. Nós hoje vivemos uma realidade na igreja que o povo marca casamento em horário de culto, festa em horário de culto. O negócio está assim, porque estão trocando o culto por qualquer outra coisa. Eles estão em prontidão, nem roupa trocavam. Por quê? Porque era uma guerra. Uma guerra. E aí eu aprendo, meu irmão, que a obra de Deus exige algumas coisas. Dedicação. A obra de Deus exige prontidão. E a obra de Deus sempre exigirá renúncia da gente. Por amor a alguém. Sempre. E sabe o que a Bíblia mostra? Que eles estavam disciplinados, prontos. Porque é a disciplina que sustenta a vigilância, que nasce da convicção de que a obra é maior do que o trabalhador. A obra que Deus tem para realizar em Rio Bonito, através da primeira igreja batista em Rio Bonito, é maior do que você, é maior do que eu. A obra que Deus tem feito há 85 anos, por meio dos batistas e dos evangélicos, porque os batistas foram os primeiros evangélicos a chegar em Rio Bonito, é maior do que uma pessoa, do que duas, do que três. São centenas, dezenas de pessoas que constroem essa história. Oração perseverante e vigilância constante nos mantém no propósito daquilo que precisa ser edificado. Porque quem serve a Deus precisa saber edificar com coragem e vigiar com fé. Assim como o povo está em um contexto de restauração, eu lembro de Isaías capítulo 61, verso 1 a 3,
que também afirma que Jesus reconstrói as vidas, assim como os muros foram quebrados e destruídos, Jesus reconstrói as vidas destruídas pelo pecado, e que Ele é o verdadeiro restaurador, porque Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram, a pôr em liberdade, a pôr sobre os que estão em Sião, aqueles que estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Se é Jesus que reconstrói tudo, eu quero dizer a você que Jesus não reconstrói muros de pedras, Jesus reconstrói vidas, Jesus reconstrói famílias, Jesus reconstrói dignidade, Jesus reconstrói a nossa fé, porque Ele é o verdadeiro restaurador. Neemias, ele reconstruiu muros, mas Jesus reconstrói aquilo que ninguém pode ver, um coração arruinado pelo pecado. E diz a Bíblia que aonde havia cinza, Ele traz beleza, aonde havia medo, Ele traz coragem. Só Jesus vê isso. Quantas vezes Jesus, Ele viu o nosso coração quando as pessoas só viam o nosso rosto? Quantas vezes Jesus vê o nosso coração quando as pessoas só veem a nossa roupa? É Jesus. E o que eu aprendo, meu irmão? Que a maior batalha já foi vencida por Jesus. E Ele nos diz que em meio às batalhas da vida, nós não estamos sozinhos. Amém, meus irmãos? Você não está sozinho. É uma batalha de todos nós, irmãos. É uma guerra. E Colossenses capítulo 2, versículo 15, também é interessante, porque diz que despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Jesus resolveu tudo na cruz. Por isso que nós vivemos dias em que a fé está sob ataque, as famílias estão em ruínas e a esperança está ameaçada. Mas Neemias está nos mostrando que é possível reconstruir aquilo que foi quebrado. Talvez você esteja aqui nessa manhã quebrado. Jesus está fazendo uma obra na sua vida. Jesus reconstrói aquilo que ninguém vê, porque Ele nos ama. E meus irmãos, dito isso, eu quero pontuar com você 3 princípios para uma reconstrução necessária. O primeiro, e os 3 estão aí. O primeiro, a vontade de Deus não se faz sem oposição. Eu nunca vi na história da igreja alguma coisa ser feita sem oposição. Nunca vi. Neemias capítulo 4, verso 1 a 3, diz que quando Sambalate e Tobias ouviram falar que eles estavam reconstruindo, eles nem tinham visto. Quando eles ouviram falar da reconstrução, meu irmão, começou tudo. Existem pessoas que se opõem só de ouvir falar, não sabem nem o que está acontecendo. Ouviu falar, oposição. E meus irmãos, sabe o que eles fizeram? Ridicularizaram o trabalho deles, o esforço deles, menosprezaram o esforço deles. E sabe o que eles fizeram? Chamaram de fracos. O que fazem esses fracos judeus? Já chamaram você de fraco? Já chamaram você de alguém que não ia dar certo em nada na vida? Já disseram
até que deu certo, até que você deu para alguma coisa. As pessoas já olharam para você, sem falar nada, mas discriminando você, com o olhar. Isso acontece o tempo todo, irmãos. Porque nós vivemos numa sociedade do super-homem, aonde a sociologia, ela ensina que o homem vale aquilo que ele tem. Essa é a visão do super-homem daquele filme. E nós caímos na loucura de achar que todo homem é super-homem. Nós não valemos o que temos, nós valemos o que somos em Cristo. Porque o sangue de Jesus nos restaura e nos purifica. E meus irmãos, eles enfrentam essa oposição porque não tem obra sem oposição. Eles estão reconstruindo, obedecendo ao chamado de Deus. E quem obedece, pode ter certeza que isso vai acontecer. Por isso eu quero dizer a você que você não deve se assustar quando você enfrentar algum tipo de crítica, porque você está fazendo o que Deus mandou fazer, porque você está sendo fiel a Deus, porque você está servindo a Deus. Porque oposição muitas vezes é sinal de que você está no caminho certo. Oposição muitas vezes está nos mostrando que Deus está naquele negócio. Porque Satanás nunca vai se levantar quando você estiver fazendo o que ele quer. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: todos que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, inclusive você. Você também é todos, sabia? Qual o segredo, irmão? O segredo é não esquecer por que Deus nos chamou. Qual o propósito para a nossa vida? E por que nós estamos lutando? As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e são poderosas em Deus. A nossa guerra não é carnal, é espiritual. Por isso que Neemias diz no verso 14: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, Ele é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pelas suas casas. E eu quero te perguntar nessa manhã: você está lutando por quem? A luta, a batalha tem que ter um propósito, senão ela não tem razão de existir. Por quem nós lutamos como igreja? O que nós queremos como família, como igreja, como homens, como mulheres, como jovens, como adolescentes? O que nós queremos? Qual é a sua luta? Quando eu olho para a Bíblia, meu irmão, desde Êxodo, nós estamos em vantagem, desde o Êxodo, porque Deus prometeu, Êxodo 14, que lutaria pelo seu povo. Deus prometeu que lutaria por nós. E Ele também diz por meio do profeta Isaías: não tenham medo, porque eu estou com vocês. Não se assustem, porque eu sou o Deus de vocês. Ele diz, meu irmão, diz a Bíblia que Cristo disse em João capítulo 16, verso 33: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham coração, fica tranquilo. E aí, Romanos 8:1, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a oposição vai vir, mas nenhuma força é maior do que o favor de Deus sobre a sua vida. Você ainda crê nisso, meu irmão? Neemias está dizendo: vai ter isso tudo, mas você não está sozinho. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: estamos juntos, hein? E lá no verso 20, Neemias diz ao povo: lutem pelos filhos, famílias, casas, isso e aquilo. Mas ele conclui, ele diz assim: e Deus lutará por vocês. Se Deus está conosco, meu irmão, está tudo certo. Outra verdade: confie no Senhor. É difícil, meu irmão,
é luta, é difícil diante da crítica confiar no Senhor, porque a nossa humanidade salta o tempo todo, mas a melhor resposta sempre é a oração. Neemias, ele confiava no Senhor, ele confiava na graça do Senhor, no poder do Senhor, e essa confiança foi a base da sua liderança, do início ao fim. Ele não começa com planejamento, mas com oração. Perceba bem, eu só vou falar sobre esse ponto e vou terminar porque a hora avançou, infelizmente. Então segura um pouquinho. Neemias não começa com planejamento. Ele começa com oração. Tem gente que fala assim, vamos planejar. É errado? Não, tem que planejar tudo. Mas se não orar primeiro, está errado. Porque se Deus não der a direção para o planejamento, você está propício a planejar errado, de acordo com o seu coração. E aí diz a Bíblia em Neemias capítulo 1, verso 4 e 5, quando ele ouve isso tudo, quando ouvi estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus do céu e disse, Senhor, estive jejuando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você não jejua? Não ora? Não busca o Senhor antes de planejar as coisas? Porque Neemias tinha força política? Tinha. Ele era assim com o rei. Neemias tinha as cartas para poder passar por todos os bloqueios humanos e políticos? Tinha. Tinha dinheiro para fazer a obra? Tinha. Tinha trabalhadores à sua disposição? Tinha tudo. Mas a Bíblia diz que ele sabia que a solução verdadeira não viria da política, da estratégia, do dinheiro. Ele sabia que a solução viria da intervenção de Deus. Talvez você está planejando há muito tempo e as coisas não acontecem na sua vida. Talvez você está confiando muito na política e as coisas não acontecem na sua vida. Talvez está confiando muito no dinheiro, as coisas estão há anos sem acontecer. Confie no Senhor. Clame por uma intervenção, por um avivamento na sua vida e na sua casa. E você vai ver o que Deus vai fazer. E a Bíblia diz, meu irmão, que quando os inimigos afloraram, sabe o que ele fez? Pegou as armas? Não. Ele orou de novo. Ele continuou confiando. E sabe qual foi a oração dele? Ouve nosso Deus. Ouve, Senhor. Eles estão zombando de nós. E aí eu quero concluir dizendo aos irmãos que esse é um chamado de todos nós, porque nós precisamos olhar para frente. As guerras estão adiante, as guerras que nós lutamos hoje vão influenciar o futuro, não vão influenciar o passado, vão influenciar o futuro. Então as estratégias têm que ser de hoje. Você com a sua família tem que pensar nisso, a igreja tem que pensar nisso, os jovens têm que pensar nisso, os adultos têm que pensar nisso, os líderes têm que pensar nisso, os empresários têm que pensar nisso. Não fica para trás. O mundo está assim, ó. A notícia muda de segundo em segundo. Quem não acompanha o mercado fica para trás. Você sabia que já agora, daqui a 2 anos, há uma previsão de que a inteligência artificial vai substituir várias profissões que vão acabar? Você sabia disso? Vão acabar. E a igreja não pode ficar olhando para trás, senão ela vai marcar passo. Nós temos, meus irmãos, que fazer a nossa parte.
nessa reconstrução, e eu quero encerrar mesmo, porque eu tinha outro ponto para falar e uma porção de coisa para falar. Mas eu quero dizer a você o seguinte: tinha gente que segurava espada, tinha gente que fazia a obra, tinha gente que carregava os entulhos, tinha gente que vigiava. Aonde você está nessa batalha de todos nós? Aonde você está servindo? Lá, ninguém poderia ficar sem fazer nada, hein? Porque se os inimigos viessem, todo mundo pereceria. Se na sua casa tiver alguém sem fazer nada, todo mundo perece. Se na igreja, se a igreja sofre, todo mundo sofre. Tem uma história que diz que tinham 3 trabalhadores invisíveis. Eles tinham uma tarefa muito importante para fazer numa cidade. Era urgente. Ninguém fazia nada. E alguém disse assim: esses 3 vão resolver, porque eles são homens muito respeitados e eles têm que fazer alguma coisa. O nome deles é alguém, ninguém e todo mundo. E alguém disse: alguém vai fazer, ninguém vai fazer e todo mundo vai fazer. Alguém achava que ninguém deveria fazer. Ninguém achava que todo mundo iria resolver. E todo mundo achava que ninguém já tinha feito. E no fim ninguém fez nada. E todos ficaram perguntando o que aconteceu. E na verdade, quando todos esperam pelos outros, a responsabilidade vai desaparecendo no meio da multidão. Ou nós assumimos a nossa responsabilidade, ou nós recuaremos da construção que Deus nos chamou a fazer. Meus irmãos, o Senhor nos chama a permanecer firmes. Não é tempo de baixar as armas, não. É tempo de erguer muros. Na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. E para isso nós temos que olhar para Jesus. E mais uma vez eu concluo dizendo que não há vitória sem vigilância. Não há edificação sem combate. É uma guerra. E o Senhor nos chama para essa batalha. Que Ele nos abençoe.